Bom, então bora dar continuidade à minha série especial aí de final de ano, da leitura comentada do livro dos Proto-Secos a Menger, dessa vez a parte 2 do capítulo 1. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é dando continuidade à minha série especial de final de ano. Se você está vendo esse vídeo, significa que eu estou de férias, então os vídeos são pré-gravados. Estou deixando tudo pronto aqui. É um projeto de final de ano, então eu vou explicar basicamente ele aqui, pelo menos mais nesse vídeo, caso seja o primeiro que você esteja vendo, mas a essa altura já está criada uma playlist aqui na descrição, que eu recomendo que você volte lá para o primeiro vídeo para poder acompanhar o início da série. O que é a ideia que eu quero fazer? É basicamente uma trilogia dividida em 3 anos. Essa primeira parte será esse livro dos Proto-Secos a Menger, do professor Ubiratan Giorgioli, brilhante, porque isso aqui é basicamente um compilado de onde a escola austríaca de economia veio. Depois eu vou fazer a leitura comentada também do livro do professor Ubiratan Giorgioli, chamado Ação, Tempo e Conhecimento, que é basicamente a tríade fundamental da escola austríaca, as 3 bases na qual a escola austríaca se assenta e explica os fenômenos da economia através dessas 3 bases. Então, qual que é o objetivo desses 2 livros? Primeiro, você entender da onde a escola austríaca veio, essa é a parte, vamos chamar assim, parte 1 dessa série. A parte 2 é você entender o que é a escola austríaca de economia, ensinar a economia para você através da escola austríaca de economia. Em 2024 eu vou fazer uma série nos mesmos moldes, mas dessa vez fazendo a leitura comentada do livro A Grande Depressão Americana, para atacar um dos evangelhos fundadores do Estado, que é de que o capitalismo causou a crise de 29. Então será um vídeo que se proporá a refutar essa tese. Isso sairá no final do ano que vem, então se você estiver vendo isso em 2024, ou em qualquer ano subsequente, a parte 2 já estará no local, e quando ela sair, estará aqui na descrição também. No momento não estará, porque não tá, ainda não estamos em 2024, estamos em 2023, que é quando eu estou gravando isso aqui. Então a programação é que o canal fique num hiato aí de 45 dias, entre o dia 1º de dezembro até o dia 14 de janeiro, que dá exatamente 45 dias, é um tempo que eu quero não gravar, basicamente, então estou gravando antes. E a parte 3, se tudo der certo, né, essa é um pouco mais complexa, por isso que eu estou jogando para um projeto de 2 anos, é para o final de 2025, eu fazer o que ninguém nunca fez na história do austro-libertarianismo mundial, que é uma leitura comentada do Homem, Economia e Estado. Sim, isso está nos meus planos, vamos ver se vai rolar. De novo, se você estiver vendo isso no futuro, em 2025, também estará aqui na descrição a playlist. Se você está vendo em 2023, só a playlist dessas 2 leituras comentadas está disponível. Então vou deixar aqui na descrição todos os vídeos. Além de, como é padrão em cada leitura comentada do canal, os links para download e compra do livro, além de outros links subsequentes que eu achar necessário ao longo do vídeo, eu vou deixando aí na descrição para vocês. Na descrição também tem as redes sociais do canal. No momento da gravação desse vídeo, o canal está próximo de bater 1000 inscritos, relativamente, está com 837 inscritos, então ajude, se inscreva. Projetos como esse dão muito trabalho, requerem muita visibilidade, e o canal não tem tanta visibilidade assim, porque ainda é um canal pequeno, mas ainda assim eu quero fazer grandes projetos, porque é o que eu gosto de fazer. Aqui talvez esse seja o canal que mais tenha leituras comentadas dentre todos os canais libertários do YouTube, então você vai encontrar diversas aí no canal, então se inscreve e acompanha todas elas. Na descrição também tem os links para apoiar o canal financeiramente, muito importante em projetos como esse, porque primeiro, esse livro não foi barato, então precisa comprar os livros, então é muito importante. Manda algum dinheiro que você puder através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, se você quiser ajudar via criptomoedas, são as que tem disponíveis aí na descrição, ou manda qualquer valor via Pix aí para ajudar o final de ano do canal e financiar também outros projetos tão grandes quanto esse. Por exemplo, o Homem, Economia e Estado, eu não tenho ainda o livro, então eu vou ter que comprar ele. Agora os outros eu já tenho, então mandem alguma grana aí para poder ajudar. Isso posto, vamos voltar ao exato ponto de onde eu parei. Por isso que eu recomendo que, como é uma leitura comentada, se acompanhe do vídeo anterior. O vídeo anterior foi basicamente uma explicação da série e também a leitura da introdução do professor Ubiratan Giorgioli e da primeira parte do capítulo 1. Por que eu dividi o capítulo em 2 partes? Porque ele é um capítulo bem longo. Então esperem que esse vídeo fique longo. Na verdade, esperem que todos os vídeos dessa série fiquem longos, porque o objetivo aí é fazer vídeos de pelo menos entre 1 hora, 1h30. Se passar de 1h30, aí eu divido o vídeo, mas eu não tenho como saber até eu gravar. Então, é basicamente isso. Então, a expectativa é que esse vídeo fique com mais de 1 hora, tá? Então, galera,
vocês estão acostumados com vídeo longo, o objetivo é esse mesmo, fazer vídeos longos nesse momento, né? Então, vamos lá. 3. A escola de Salamanca e os pós-escolásticos ou escolásticos tardios. Esse é o terceiro tópico do capítulo, eu parei no segundo tópico, então vamos a ele. Feita essa pequena digressão histórica, ou seja, volte no vídeo anterior, por isso que eu falo, leitura comentada, segue desde o começo, senão você não vai se perder. Imprescindível para os fins que me proponho nesse capítulo, posso agora abordar o tema principal, a escolástica tardia, os pós-escolásticos, com destaque para Juan de Mariana e sua importância na escola austríaca de economia. Um dos mais importantes discípulos de Ludwig von Mises, o economista norte-americano Murray Rothbard, em seu excepcional tratado de história do pensamento econômico, Economic Thought Before Adam Smith and Also Perspective on the History of Economic Thought, que é basicamente, o que quer dizer? Pensamento econômico antes de Adam Smith, uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico. Eu não sei se essa obra está traduzida já para português, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição também como uma leitura extra os PDFs de download. Eu acho que está traduzida, sim. Se vacilar, o pessoal da Universidade Libertária deve estar traduzindo, ou tentou traduzir, enfim, e se também publicar em português, eu coloco o link em português. Em inglês tem, óbvio, né? Então eu vou deixar o link em inglês aqui, se tiver em português eu deixo também. Se não tiver, enfim, ao longo do tempo eu vou colocando. Mas no momento que eu gravei isso aqui, eu não tenho certeza se tem. Vamos lá. Dedico o capítulo 4 a uma minuciosa descrição da importância daqueles pensadores dos séculos 14, 15 e 16. Vamos lá. Em língua portuguesa, o capítulo em questão foi publicado como Murray Rothbard, o pensamento econômico da escolástica espanhola tardia, parte 1, tradução Márcia Xavier de Brito, na revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, volume 2, número 1, edição 3 de janeiro a junho de 2014. Aí a parte 2 foi publicada como na revista interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia do Mises, na número 2, junho a 3 de dezembro de 1958. Eu vou ver se eu acho esses arquivos e vou deixar aqui na descrição. Não sei se as revistas do Instituto Mises são públicas ou não para download, mas se eu encontrar eu deixo na descrição. Inicia mostrando que a Grande Depressão de longo prazo do século XIV e da primeira metade do século XV começou a dar lugar para a recuperação econômica na segunda metade do século XV. Espanha e Portugal, os exploradores líderes dos novos continentes, tornaram-se estados-nações dominantes e impérios no século XVI. Lenta, porém inexoravelmente, as cidades-estados italianas, que representavam a vanguarda do progresso econômico e da cultura no período do Renascimento, começaram a ser deixados para trás frente ao avanço do poder econômico e político ibérico derivado da Era dos Grandes Descobrimentos. O que é isso aqui, basicamente? É um pouco de contexto histórico, né? A Itália era o grande centro da Idade Média, de certa forma, só que à medida que vai degradando ali o poder deles, começa a França, aliás, Portugal e Espanha serem os grandes impérios, até a Era dos Descobrimentos, descobrimento do Brasil, enfim, essas coisas. Colonização do Brasil e tudo mais. E da América Espanhola também. No entanto, junto com a expansão comercial veio a inflação, alimentada pelo aumento imenso de ouro e prata levados para a Europa pelos espanhóis das minas recém-descobertas do hemisfério ocidental. Uma triplicação aproximada do estoque da espécie na Europa resultou em um século de inflação, com os preços em média também triplicando durante o século XVI. Então, todo aquele ouro que os portugueses e os espanhóis roubaram daqui do Brasil, basicamente deu nisso, né? Uma puta inflação. É normal, sempre que você aumenta a oferta monetária, você aumenta os preços das coisas, porque a inflação é resultado da expansão da base monetária sem lastro em aumento de poupança. E o único agente que pode causar inflação chama-se Estado, que ainda tem o monopólio da moeda. O novo dinheiro fluiu pela primeira vez no velho continente, no principal porto espanhol de Sevilha, e, em seguida, espalhou-se para os outros países da Europa, e a geografia dos aumentos de preço seguiu, naturalmente, em conformidade com essa expansão. Inglaterra e França cresceram em força junto com as outras nações atlânticas da Europa Ocidental, o que foi bastante facilitado pelo fim da Guerra dos 100 Anos entre os dois países, que na verdade teve a duração de 116 anos, de 1367 a 1453. As doutrinas do Estado Absoluto, anteriormente limitadas em grande parte aos teóricos e governantes das cidades-estados italianas, agora se espalhavam por todos os estados e nações da Europa. O absolutismo triunfou em toda a Europa no início do século XVII, e o Rothbard mostra que essa vitória foi alimentada pela ascensão do protestantismo e, um pouco mais tarde, pelo secularismo, a partir do século XVI.
Para compreendermos mais precisamente o ethos pós-escolástico, é conveniente visualizarmos na tabela seguinte como evolveu o pensamento econômico desde os escolásticos medievais até nossos dias. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a tabela. Acho que aqui dá para ver. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e coloca, acho que se ficou bom, se não ficou visível, qualquer coisa, manda aí que eu deixo um... Se ficou ruim, manda um comentário aí criticando e eu boto um drive aí, alguma coisa. Ou já deixo um arquivo no drive, tiro uma foto aí e mostro pra vocês, mas... Acho que dá pra ver legal aqui. Deixa eu focar legal na câmera, enfim. Pausa o vídeo aí, qualquer coisa, e coloca aí pra assistir. Dá um zoom, sei lá. Mas enfim, mostrada a tabela aqui, mas basicamente ela coloca o quê? Vou escrevendo ela aqui. O primeiro quadro é a escolástica medieval, deles denomina duas coisas, a escolástica tardia e nominalistas. Os nominalistas, os naturalistas e os mercantilistas. Os naturalistas têm uma intersecção com a escolástica tardia que vira a escola clássica. Da escola clássica tem uma intersecção que saem os utilitaristas e socialistas. Os nominalistas saem dos mercantilistas e viram socialistas. Socialistas têm uma intersecção entre dois pontos, basicamente, que são os marxistas e os keynesianos. Os utilitaristas vêm a escola liberal. Eu colocaria aqui só, na verdade, dos socialistas também as escolas liberais, que liberal é socialista, mas a tabela não coloca. Então, enfim. O nominalismo, derivado da escola medieval, da escolástica medieval, então, tabela explicada, se você viu em... caramba, perdi aqui. Se você viu a tabela, enfim, expliquei a tabela aqui também, então espero que tenha ficado claro. O nominalismo, derivado da escolástica medieval, consistia em uma abordagem reducionista de problemas sobre a existência e a natureza de entidades abstratas e opunha-se ao platonismo e ao realismo. Enquanto o platônico defende o enquadramento ontológico em que coisas com propriedades, gêneros, relações, proposições, conjuntos e estados de coisas são assumidos como primitivos e irredutíveis, o nominalista, por definição e maneira de enxergar o mundo, nega a existência de entidades abstratas e procura mostrar que o discurso sobre essas entidades é analisável em termos do discurso sobre concretos particulares da experiência comum. Seus autores mais expressivos foram já mencionados Guilherme de Ockham, Jean Buridan de Bethune, Nicolas Oresme e Heinrich von Langenstein. Apesar de influenciarem também o positivismo em François Quesnay, o fundador do fisiocratismo, e de se oporem ao tomismo, os nominalistas contribuíram para o desenvolvimento da escolástica tardia ao abordarem principalmente três temas: a teoria do valor, dando a ela enfoque subjetivista, a defesa do livre comércio e a defesa da propriedade privada. A defesa franciscana, que se deve abrir mão das riquezas, exige que se possuam essas riquezas, o que conduz à defesa do direito de propriedade. Oresme defendeu também o que ficaria bem mais tarde conhecido como Lei de Gresham, segundo a qual moeda má expulsa moeda boa, bem como padrão metálico. Vejamos agora o quadro sinóptico que mostra as origens e as influências dos escolásticos tardios com alguns aspectos das ideias defendidas por seus principais nomes. Trata-se de um quadro semelhante ao elaborado por Alexandre Achafouen em seu celebrado livro Raízes Cristianas da Economia do Livre Mercado, se o meu espanhol estiver bom, que é traduzido por Cláudio Teles IP, da obra será lançada em português pela LVM como terceiro título da coleção Proto-Austríacos. Então, a essa altura, como esse livro é de 2017, deve ter sido lançado, de 1991. Então, eis o quadro aí. De novo, pausem o vídeo aí para dar uma olhada nele, aí vocês entendem o ponto. Mas vamos lá, quadro sinóptico das origens e influência da escola e influência da escola escolástica tardia. Antigo e Novo Testamento, padres da igreja, São Tomás de Aquino. Do lado esquerdo, do lado direito, filósofos gregos, juristas romanos, vai para São Tomás de Aquino. À esquerda de São Tomás de Aquino, ou seja, indo para esse lado do quadro, você tem os nominalistas, o Scotus, Ockham, Buridan, Oresme e Langenstein, 1300 a 1400. Aí, caminhando para a direita, abaixo da parte de São Tomás de Aquino, Escolástica Espanhola, Vitória, Soto, Aspilicueta, Mercado, Medina, Mariana, etc., 1500 a 1650. E de São Tomás de Aquino à direita, você tem São Bernardino, Santo Antonino, Summerhat Silvestre, 1300 a 1500. Aí, desse quadro central aqui, né, esse aqui, voltando para ele aqui, vai sair o ramo continental, que é Portugal, Molina e Rebelo, França, Escobar, Itália, Bonassina, Diana, Países Baixos, Lesse e Grossio, América Espanhola, Martinez e Ionati, Alemanha, Pudendorf, e abaixo, Turgot, Galliani, Condillac, Say, Bastiat, Molinari e Rocher, ou seja, pensadores de origem espanhola, de origem francesa, né, de língua francesa,
Abaixo vem Calmenger e à direita ramo anglo-saxão, Grã-Bretanha Hudson, Ferguson e Adam Smith, 1750-1800, Mainstream Economics. De Calmenger vem a Escola Austríaca de Economia, que é basicamente da onde que ela vem. Então, aqui o quadro leva a uma conclusão que a escola austríaca ela pega fontes gregas e do Antigo Testamento, ou seja, bases cristãs, até chegar na Escola Austríaca de Economia. Vamos lá. Tópico 3.1, a escolástica tardia na Itália. O franciscano São Bernardino de Sena sistematizou, na Toscana, a herança intelectual econômica de São Tomás de Aquino, sendo o primeiro teólogo, depois de Pierre-Jean Olivier, a escrever um livro inteiro dedicado à teoria econômica escolástica. Os pontos principais de sua doutrina foram a defesa da propriedade privada, embora considerasse artificial e não natural, a defesa do empreendedorismo, a defesa do livre comércio, a legitimação dos lucros, a teoria do valor, em que o preço justo é definido como sendo o preço de mercado, e os perigos da tributação excessiva. Nota 21. Para mais detalhes a respeito da vida de São Bernardino de Sena, remeto o leitor a Turio Donin, Saint Bernardino of Siena, um livro de 1906, sendo referenciado aqui. Santo Antônio de Florença, um dominicano discípulo de São Bernardino, seguiu a mesma análise de seu preceptor, mas enfatizou um ponto crucial da filosofia do Akinati, o de que qualquer transação no mercado traz benefícios mútuos para ambas as partes, pois essas resultam melhores do que antes, em termos de ficarem mais satisfeitas. Ambos foram contra a usura, contudo, que contribuiu para manter esse aspecto da teoria econômica obscuro, cercado de mistério e quase que proibido. Nota 22. Raymond de Roover, mesmo livro. Não, na verdade, não, outro livro. Raymond de Roover, São Bernardino e Santo Antônio de Florença, os dois grandes pensadores econômicos da Idade Média, livro de 1967. Fiz uma tradução livre aqui, tá? Vamos lá. Tópico 3.2, a escolástica tardia na Espanha. Especialmente em Salamanca, a partir dos séculos XV e XVI, diversos autores, inicialmente dominicanos e mais tarde jesuítas, abordaram temas ligados à teoria monetária, propriedade privada, juros, inflação e tributação. Vejamos sucintamente, já que nosso personagem principal nesse capítulo é Juan de Mariana, como avançaram. Surge a escolástica tardia em Espanha, com Francisco de Vitória, e em Salamanca com seus escritos sobre direito internacional e suas explicações morais e econômicas da Suma. A Suma, no caso, a Suma Teológica. Os principais pontos de Francisco Vitória são: o preço justo é o preço de mercado, nota 23. Alexander Gallardo, Spanish Economics in the 16th Century, economia espanhola no século XVI, Teoria Política e Prática, livro de 2002, página 5, referenciado aqui. E a propriedade privada, a justiça e a paz resultam de trocas voluntárias realizadas entre os agentes. Aqui você vê como a ideia, isso aqui é bem a ideia mesmo da Escola Austríaca de Economia, que o livre mercado traz a paz, essas coisas. Você já vê que essa galera já está indo muito para essa linha. Então é muito interessante você pegar a galera da Idade Média, que todo mundo fala assim, era uma idade atrasada, as pessoas eram burras, eram completamente idiotas. Essa visão preconceituosa e idiota da Idade Média é completamente refutada aqui, que você vê que essa galera estava defendendo insights que seriam coisas defendidas como coisas basilares, enfim. Não dá pra dizer como verdades absolutas hoje, né, no sentido de que todo mundo defende, né, um senso comum, porque tem muito idiota marxista aí no YouTube que vai contra isso, mas a maior parte das pessoas que não são sociopatas, que defendem fuzilar os outros que discordam delas, entendem que, tipo assim, é melhor você trocar as coisas com as outras pessoas do que você sair na porrada com todo mundo o tempo todo, né. Mas, né, sempre tem os comunistas de apartamento sustentado pela mamãe, né. Aí esses aí discordam disso. Mas vamos lá. Martim de Azpilicueta, 1493 a 1586, o Dr. Navarro, também dominicano, professor em Salamanca e Coimbra, desenvolveu as bases do conceito de preferência intertemporal e da teoria quantitativa da moeda. Nota 24, mesmo livro citado, né, o Alexander Gallardo, página 8. Defendeu que os preços deveriam ser livres da interferência dos governos, alertou que emissões de moedas sem lastro provocam distorções na economia e na sociedade, além de ter criticado o sistema de reservas fracionárias dos bancos. Imagina reviver esse cara hoje e ele ver o mundo como está hoje. 1493 a 1586. Olha os insights que o cara estava tendo. E, meu Deus do céu, esse cara viveu bastante, viveu 93 anos. Na época era incomum alguém viver tanto.
cara já, então assim, já nessa época o cara tava descendo um cacete em reserva fracionada. Hoje reserva fracionada de banco é basicamente o padrão. Todos os bancos são basicamente organizações criminosas que fraudam seus clientes. Sem exceção. Desculpa aí galera dos bancos, mas é verdade. Diego de Covarrubias e Leiva, 1512-1577, bispo de Segóvia, alertou para os efeitos nocivos de diminuições no teor metálico das moedas, criticou o sistema de reserva fracionária dos bancos e chegou a esboçar uma teoria subjetiva do valor. Nota 25, Jesus Urreta de Souza, a teoria da eficiência dinâmica, London, New York, página 267. Então, um livro aqui do professor Jesus Urreta de Souza. Um dia eu vou trazer a leitura dos livros dele, que também são muito bons, tá? Luís Saravia de Cali, século XVI, defendeu em seu Instruções de Instrucción de Mercaderes, acho que é assim que se fala, enfim, meu espanhol é péssimo, publicado em 1544, as ações dos comerciantes como legítimas e antecipou o que Menger escreveu em 1871. Olha isso, quase 333, é isso? 51, 327 anos antes. Uau! Que não são os custos que determinam os preços, mas os preços que determinam os custos. Vamos lá, eu vou tentar traduzir o que está escrito aqui, porque está escrito em espanhol. O professor poderia ter traduzido, né? Mas enfim. Bom, eu tentei fazer no vídeo a leitura do trecho em espanhol e fazer uma tradução em tempo real, mas realmente meu espanhol é muito ruim, eu subestimei o quão ruim era. Então eu cortei aquele trecho, fiz uma anotação aqui da tradução do trecho, então vou ler ela aqui pra vocês. Então esse é um vídeo que eu gravei depois que eu vi que ficou muito ruim, então vamos lá. O que diz aquele trecho em espanhol originalmente. Erram muito aqueles que medem o preço justo das coisas em função do trabalho, dos custos e dos perigos de quem processa ou fabrica a mercadoria. Porque o preço justo surge da abundância ou da falta de mercadorias, de comerciantes e de dinheiro, e não de custos, de trabalho e de perigos. Aí a citação é de Luís Saravia de la Calle, Instrução de Comerciantes. Só uma nota aqui sobre esse trecho do vídeo, do livro, na verdade. Tem um erro, tá, né, na impressão dessa página, porque esse pedaço aqui que eu escrevi aqui no papel, a tradução, fiz a tradução no Google e traduzi, né, que eu não sei falar espanhol, tá escrito 2 vezes, tá, no livro, então na hora da edição eu não, de gravar eu não tinha percebido isso, aí eu li 2 vezes a mesma coisa, depois eu olhei assim, eu comecei a comparar as palavras em espanhol e, enfim, a coisa era realmente 2 vezes, então não faz sentido ler 2 vezes a mesma coisa. Então, feito esse disclaimer aí, vamos seguir aí com a leitura comentada, só com esse pequeno adendo aí. Mas bora seguir. Bom, como vocês viram aí no trecho lido, né? É bem interessante notar que esse pensador antecipou em mais de 300 anos a análise do Karl Menger, né? Em relação a da onde vem o valor das coisas, né? Que ele fala, o valor não vem do trabalho, né? Só retomando aqui o trecho que ele fala, o preço justo das coisas em função do trabalho, dos custos, dos perigos que processa e fabrica a mercadoria. Porque o preço justo surge da abundância ou da falta de mercadorias. Então ele já está antecipando que o preço vem da escassez, da raridade de um bem. Lógico, ele não desenvolve o conceito de utilidade marginal decrescente, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina uma situação em que você está no deserto e você está, sei lá, carregando 10 mil reais no seu bolso. Aí você está no meio do deserto e você está com muita sede. Chega sei lá, no meio do deserto andando assim, você vê uma coisa ali e tem uma barraca vendendo água gelada. Por algum motivo tem. Eu sei, não é muito crível, mas um exemplo, pra vocês entenderem. E aí, beleza. Sei lá, o cara pode alegar que o valor do trabalho dele, não sei o que, para extrair aquela água, mas não é do trabalho. Então, aí ele vai fazer um custo ali, porque assim, o cara tá no meio do deserto, ele tá numa situação perigosa, porque né, ele pode não ter nenhum cliente, então, como ele fala, vem do perigo, enfim, é uma situação de risco. Beleza, ele chega pra tu e fala, ó, cara, eu tenho uma garrafa d'água aqui, mas eu te vendo ela por 500 reais. Aí ele fala, pô, caro, mas você tem um dinheiro pra pagar, você paga, porque se você não comprar aquilo, você morre de sede, então você toma a garrafa. Aí o cara te oferece uma segunda garrafa, digamos, por mais 500 reais. Aí você fala, pô, beleza, toma a segunda garrafa. Digamos que seja a garrafa de meio litro cada um. Aí você tomou 1 litro de água. De repente ele te oferece mais 4 garrafas e você também compra essas 4 garrafas. Aí você toma, beleza, você tomou no total ali 3 litros de água, de uma vez. Chegou um ponto em que ele te oferece uma outra garrafa por 500 reais. Você fala, não, cara, já deu, eu até tenho dinheiro pra pagar por isso, mas já deu pra mim, já tá de boa. E daqui a pouco, sei lá, o cara, não, mas eu realmente quero vender e tal, te ofereço 250. Aí você, tá, beleza, 250 eu vou comprar pra mais tarde. Aí ele te oferece uma 8ª garrafa. Ah, não, quanto você quer nessa? Ah, eu quero 50 reais só.
Você pode até comprar para guardar para mais tarde. Daqui a pouco, sei lá, ele te oferece todo o estoque dele, que ele tem ali, umas 50 garrafas, 60 garrafas por R$ 10. E você ainda tem o dinheiro para pagar. E chega uma hora que você vai olhar para aquilo e falar: não, eu não quero, mesmo que seja barato, eu não tenho mais, sei lá, eu não, como só tá eu aqui, de repente eu não tenho uma mochila, alguma coisa que eu tô andando, eu não tenho como segurar essas garrafas todas, não tenho como manter quente, manter gelada, enfim. Então chega uma hora que dá o pico assim da utilidade das coisas. Então isso é a utilidade marginal decrescente. Cada bem você vai vendo um valor menor até que chega o ponto em que mesmo que alguém te dê alguma coisa de graça, se você já tem muito daquela coisa, sua demanda está saciada, né, em termos econômicos, você não vai querer mais aquilo. Óbvio, não tem esse conceito aqui, porque assim, é uma coisa mais rudimentar, 300 anos antes do Karl Menger desenvolver a questão da subjetividade do valor, a utilidade marginal decrescente, as coisas que o Menger desenvolveu, que vão ser tratadas no capítulo do Menger, antecipando um pouco aqui. Mas é importante entender esse conceito bem assim, porque isso aqui é uma das coisas bases da escola acerca de economia, tá? Eu sei que o exemplo é meio maluco assim, mas enfim, vocês entenderam. Vamos lá, seguindo aqui. Francisco de Garcia, 1525 a 1585, em Tratado Utilíssimo de todos os contratos, quando os negócios humanos se podem oferecer, quando os negócios humanos se podem oferecer, alguma coisa assim. Tem muita coisa em espanhol nesse livro que poderia ser traduzida, tá? Uma pequena crítica aí. Publicado em Valência em 1583, sustentou que a utilidade marginal dos bens, inclusive a da moeda, é decrescente. Olha o que eu estava falando. Luiz de Molina, 1531 a 1601, advogou a liberdade de preços, criticou as regulações excessivas e as distorções provocadas pelas políticas de preços máximos e mínimos, desenvolveu o conceito de lucros cessantes, lucros perdidos de investimento, e foi o primeiro a perceber, em 1597, que os depósitos bancários fazem parte da oferta monetária. Então olha como o cara foi antecipando coisas que só foram ser percebidas ali, né, de certa forma institucionalizadas, né, colocadas como ideias e tudo mais, concebidas, né, 300 anos depois. Então é bem interessante olhar para o passado, esses pensadores assim, você olhar e falar, caramba, olha quanto à frente do tempo dele o cara tava, só foram pensar nisso de novo 200, 300 anos no futuro. Esse livro é muito uma análise também disso, né. Mas vamos lá. Jerônimo Castilho de Bobadilla, 1547 a 1605, em Política para Corregedores e Senhores de Vassalos, deve ser Corregedores e Senhores de Vassalos, que foi provavelmente sua única obra, defendeu a competição dinâmica nos mercados como um processo e não como um estudo de casos de equilíbrio, antecipando Karl Menger, Ludwig von Mises, M. Lachmann, 1906-1990, e Israel Kirchner, em 400 ou 500 anos. Olha isso, que notável. Cara completamente fora da caixinha na época dele. O Rua de Mariana, sobre o qual vamos escrever pormenorizadamente mais adiante. Eita, palavra difícil. Jesuíta, politicamente incorreto e considerado por alguns estudiosos como o mais importante dos escolásticos tardio, destacou que a propriedade privada é muito importante para o desenvolvimento econômico e social. Monopólios garantidos por lei são como impostos cobrados sem autorização, pois distorcem os preços e empobrecem o povo. O orçamento público deve ser equilibrado, já que os déficits orçamentários resultam em mais impostos em emissão de moeda, com a consequente inflação. Escreveu um tratado sobre inflação, atualíssimo, mostrando o que é, sua causa e suas consequências. Criticou o poder monopolístico de emitir moeda detido pelos governos. Criticou também as regulamentações de preços. Argumentou que o intervencionismo viola a lei natural e prejudica a coordenação do corpo social. Antecipou Hayek em 400 anos ao sustentar que a informação dispersa e subjetiva e que não se deve centralizá-la, sob pena de perda da solidez da ordem social. E, por fim, mostrou que o valor da moeda depende de sua quantidade e sua qualidade. Uau! O que dizer do Roma Mariano além de, tipo assim, o cara era completamente gênio, velho. Ele era muito absurdo. Coisas que ele falava na época, a galera só foi perceber, tipo, anos depois. O cara era muito à frente do tempo dele. Muito, muito. Como o professor colocou aqui, vai ter um capítulo específico só pra falar dele. Então eu vou fazer mais comentários sobre ele, mas olha o tanto de coisa brilhante que o cara antecipou. Cara, ele antecipou o Hayek da questão do conhecimento da sociedade. O Hayek ganhou um Nobel com essa tese do uso do conhecimento na sociedade, do conhecimento ser disperso. O cara, tipo, ganhou um Nobel na época dele, 400 anos antes do Hayek. É bizarro. Completamente maluco ele. Mas vamos lá. A nota 30 aqui vale a leitura, tá? Para estudos mais aprofundados sobre Juan de Mariana, em particular a relação entre suas reflexões econômicas e políticas, remeto o leitor aos livros Herald E. Brown,
Juan de Mariana and Early Modern Political Truth, ou seja, o pensamento moderno, o pensamento antigo moderno da economia política espanhola. Ashgate Aldershot, a economia política de Juan de Mariana, também outro livro citado aqui. Então, 2 livros aí como indicação para se aprofundar, quem quiser se aprofundar em Juan de Mariana. Mas vamos lá. Francisco Soares e Juan de Salas, 1553 a 1612, argumentaram sobre a impossibilidade de modelos de equilíbrio. É o preço que Rabamanana no mercado, só Deus o conhece. Deve ser alguma coisa assim, o preço que vai estar amanhã, só Deus o conhece. Enfim, outra citação em espanhol. E Juan de Lugo, 1583 a 1660, defendeu a natureza dinâmica dos mercados como processos, criticando a visão teórica que os estuda como algo estático e equilíbrio, que até hoje, infelizmente, é uma ferramenta da chamada mainstream economics. Então, olha isso, o cara em 1660, 1640 ali, algum período da vida dele, ele estava criticando o que hoje ainda é ensinado como economia, como ciência nas faculdades de economia, quando na verdade é só pseudociência. A mainstream economics hoje é basicamente pseudociência. As ideias desse e de outros autores espalharam-se pela Europa, especialmente no início na Itália e em Portugal. Leonardo Lécio, 1554-1623, teólogo moral, recompilou os escritos econômicos de Salamanca e os difundiu nos Países Baixos. Nota 33 aqui. Eamon Chamberlain, pensadores jesuítas da Renascença, páginas 133 a 155, a citação aqui do que foi feito. E Antônio de Escobar e Mendonça, 1589-1669, os difundiu na França. Então olha que interessante, as pessoas vão traduzindo, né, e levando a informação para diversos lugares e chega até a gente, né. Hoje, assim, eu acredito que no futuro, né, com a internet, ela facilitou muito o acesso à informação, ao conhecimento. Então, antigamente, realmente, isso aqui era a única forma de você conseguir achar conhecimento, essas coisas, mas agora você não precisa ter necessariamente esse livro, mas se você quiser, de novo, tá na descrição aí pra você comprar ou baixar. Sempre deixo por padrão. Mas, cara, você pode simplesmente, eu não tenho livro, mas eu quero estudar esse livro. Pô, ó esse cara aí, esse tal de Caio aí do Libertário 03 aí, fazendo uma leitura comentada desse livro aí. Pô, pode ser legal. Vamos acompanhar essa série aí, vamos ver estudar o livro aí, ver os comentários dele e tal, aprender um pouco, né? Que a ideia é lecionar o livro, né, de certa forma. Passar um pouco de conhecimento que eu tenho acerca do que está escrito no livro e explicando. Então, é legal, assim, né, como a internet gerou essa... É produtivo, né, como gerou essa dispersão do conhecimento, mas no passado, cara, você lê um texto em italiano, pô, eu gostei, eu sou francês, eu falo italiano, eu vou traduzir isso aqui para o francês e vou distribuir para as pessoas, sei lá, colocar numa biblioteca, tentar publicar como um livro, de alguma forma assim. Então era assim que o conhecimento chegava nas pessoas. E nota como, de fato, o conhecimento é disperso na sociedade. Textos em italiano às vezes poderiam não chegar para um inglês porque simplesmente alguém não poderia ter a habilidade de ser um italiano nativo que falasse inglês ou um inglês nativo que falasse italiano. Então você tinha essa questão de não conseguir distribuir uniformemente na época. A internet facilitou, cara, isso aqui, essa anotação que eu fiz. Isso aqui é de um trecho em espanhol, que eu não sei, eu não falo espanhol. Eu fui no Google, joguei o texto em espanhol, o Google traduziu, eu simplesmente copiei a parte em português. A internet faz maravilhas para conhecimento, para estudo, e também, infelizmente, né, ela também faz atrocidades, porque ela dá voz para imbecis que ficam propagando mentiras na internet, falsa economia, falsa ciência política. Mas é aquilo, né? A gente tem que combater ideias burras com ideias boas. Nesse aspecto temos que seguir mesianos. Mas vamos lá, vamos para o tópico 3.3. Frutos da escolástica tardia. A escolástica tardia gerou 2 ramos. Ramo norte, anglo-saxão. Leonardo Lécio, na Bélgica, Hugo Grossio, 1533-1645, e Samuel Pufendorf influenciaram John Locke, bem como Franz Hudson e, portanto, Adam Smith, este com uma mescla de subjetivismo e objetivismo, e daí a mainstream economics. B. Ramo continental, menos conhecido. Posteriormente,
a partir do século XVIII, foram publicados trabalhos muito importantes para a genealogia da escola austríaca, dos quais podemos destacar os de Anne Robert Jacques Turgot, vai ser assunto nesse livro também, teólogo, político e ministro, um subjetivista que defendeu o livre comércio e mostrou que o papel do Estado não deve ser o de controlar atividades econômicas, debuxou o princípio da utilidade marginal decrescente, elaborou uma crítica aos modelos de equilíbrio e formulou uma teoria do capital que antecipou o austríaco Eugen von Bombaverk em quase 200 anos. Ferdinando Galliani também vai ser assunto desse livro, que escreveu aos 22 anos o Tratado de la Moneta e resolveu o famoso paradoxo da água e dos diamantes, explicando com o conceito de escassez relativa. O que é esse paradoxo da água e do diamante, para quem não conhece? Água é um bem econômico, né? E o diamante também é um bem econômico. Nenhum ser humano consegue viver sem água. É impossível. Se você ficar, sei lá, 5 dias sem tomar água, provavelmente você morre, se for no calor que está fazendo no momento que eu estou gravando isso aqui. Se você ficar 5 minutos sem tomar água, você morre. Então por que o diamante vale mais que a água? Muita gente olhou para isso e falou: cara, como que um bagulho que é essencial para a vida vale menos do que um negócio que, assim, eu nunca vi um diamante na minha vida, nunca toquei num diamante e provavelmente talvez nunca toque. Você que deve estar assistindo esse vídeo, talvez, a não ser que você trabalhe com mineradora de diamante, você nunca viu um diamante na sua vida, só em filme, talvez. Nunca pegou num diamante, tocou num diamante, não sabe qual que é a textura, se ele é duro, como que ele funciona. Provavelmente a maior parte das pessoas, talvez todo o público do meu canal, não sei, de novo, alguém que trabalha com mineração, mas provavelmente todo o público do meu canal nunca viu um diamante na vida. E provavelmente nunca vai ver e não vai fazer a menor diferença na vida das pessoas. A não ser, sei lá, que você compre um anel de diamante e peça a sua mulher em casamento, enfim. Pode acontecer alguma coisa desse sentido. Mas eu tô falando assim, que não faz diferença. Mas por que o diamante vale mais? Escassez. Então essa é a resposta. A água ela é extremamente abundante, ela é extremamente ofertada, então por isso ela tem, embora o valor dela para a sua vida, para se manter vivo no caso, né, seja maior, ainda assim o valor econômico dela, o preço dela, a utilidade dela é menor, então por isso que ela vale menos. Então o diamante é mais escasso? Sim, ele é mais escasso. É mais difícil você achar diamante porque você acha água. Então quando um bem é mais escasso, um bem econômico é mais escasso, o preço dele é maior. É por isso que é isso que explica. Aí, outro pensador aqui. Etienne Bonnot de Condillac, 1714-1780. O abade de Condillac publicou La Commerce et le Gouvernement. Deve ser o comércio e o governo. Considerações relativas a uno l'altro. Enfim, tá em italiano, não falo italiano também. Em 1776, mesmo ano da publicação de A Riqueza das Nações por Adam Smith, um dos livros mais importantes de economia da história, tá? Embora tenha vários erros, sob os auspícios de Turgot, que era então ministro. O abade de Condillac antecedeu o que Frederic Bastiat escreveu na primeira metade do século seguinte, ao analisar as diferenças entre os efeitos que se veem e os efeitos que se devem prever. Esse carinha aqui, o Etienne Bonnot de Condillac, não vai ser assunto do livro, mas o Bastiat sim. O Bastiat vai ser assunto. Esses três autores possuem diversos pontos em comuns. O indivíduo como eixo central, o subjetivismo metodológico, o estudo da teologia, a defesa do livre comércio e a crítica à metodologia dos agregados econômicos, que 2 séculos depois que ele é conhecido como macroeconomia. Então, de novo, fascinante como esses caras conseguem antecipar em muitos anos. Eu estou batendo essa tecla várias vezes ao longo da leitura comentada, mas é realmente muito interessante ver como esses caras antecipam em muitos anos as ideias econômicas das pessoas, né? Mas vamos lá. Por sua vez, Turgot, Galliani e Condillac influenciaram Jean-Baptiste Say, Bastiat e Molinari em França, bem como os autores alemães da Escola de Valor de Uso, como Wilhelm Roscher, 1817-1894, da Universidade de Leipzig, mestre de Karl Menger, que dedicou seus princípios da economia política a ele e o cita 17 vezes, todas elogiosamente, ao longo da obra, que sustentava que os preços é que determinam os custos, e não o oposto. Olha um conceito que é interessante. Eu vou entrar num bagulho aqui meio nerd, que é de One Piece, que é tipo... No mundo de One Piece, só pra vocês entenderem, tem um conceito de determinação herdada, que cada pessoa morre e alguém herda a determinação dela e leva as ideias dela pra frente, a determinação, os valores dela pra frente. A gente vê isso aqui, de certa forma, com a escola austríaca, né? Com esse estudo que a gente tá fazendo aqui. Cara,
Juan de Mariana lá em 1500 e pouco, sentando a porrada no rei. Depois vem Jean-Baptiste Say, toda essa galera começa a pegar o que ele passou ali e fala, pô, cara, interessante, isso aqui ele acertou, tal. Pô, isso aqui tinha um pequeno errinho, vamos corrigir, vamos avançar. Aí, sei lá, depois vem o Bastiat, vê alguma coisa ali que o Say escreveu, fala, pô, isso aqui tá um pouquinho certo, isso aqui tá errado, tal. Depois vem o Mises, escreve todo o tratado dele e tal, as partes fala, pô, galera, pô, vocês acertaram nisso, nisso, tal, tá errado. Ah, isso aqui tá errado. Depois vem o Rothbard e fala, pô, não, Mises, calma aí, você tá fazendo análise econômica aí sem juízo de valor? Não, pelo contrário, tem que ter juízo de valor mesmo. Se uma ideia econômica tá errada, ela não pode ser defendida. E corrige os erros do Mises, né, de ser um liberal minarquista e não um libertário. Então, você vê como que vai escalonando, né? Cada um vai dando a sua contribuição e o pensamento econômico, a ciência, né? Se você quiser chamar assim, né? Ciência econômica, no caso, ela vai avançando rumo a chegar à verdade. Eles, em última análise, esses caras eles eram buscadores da verdade. Eles estudavam com o conhecimento que eles tinham da época, por isso é importante levar em consideração o contexto histórico. Não dá para você cobrar o Jean-Baptiste Say por ser ANCAP na época dele, né? Que, enfim, não tinha inventado o anarcocapitalismo ainda, né? Então eles vão descobrindo a verdade, cada um dando a sua contribuição, seu 1%, 0,5%, 10%, 20%, até a gente chegar na verdade, porque eu também me considero assim uma espécie de buscador da verdade, porque para mim a verdade ela é um valor absoluto em si, existem verdades absolutas e o papel da gente é usar isso aqui, a razão para chegar lá, né? Usar o cérebro, usar a razão, usar o conhecimento para poder chegar na verdade absoluta e defender ela, né? Quando você chegar nela. E para mim, como eu sempre digo, eu estou libertário e não sou libertário, porque para mim, se algum dia alguém provar que o libertarianismo é errado, é inconsistente com essa verdade absoluta, eu vou mudar de posição e não tenho nenhum problema com isso, porque para mim é sobre defender a verdade e não sobre se apegar a uma ideia, não é a ideia aqui. O meu valor é defender a verdade absoluta. Ela existe, sim. Então cabe buscar ela. E de certa forma isso é conectado com o mundo de One Piece, que é tipo, vão herdando a vontade das pessoas e carregando o legado delas e avançando e tal. Então, uma nerdada aí conectando One Piece com um livro de economia. Sim, eu fiz isso. Mas enfim, vamos lá. Parece interessante, à guisa de parênteses, observarmos as citações sobre diversos autores de Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Um dia, prometo aqui para vocês, vou trazer os princípios da economia política para vocês aqui como leitura comentada, porque a obra fundadora da Escola Austríaca de Economia precisa ter uma leitura comentada em algum canal libertário no Brasil. Eu não sei se tem na gringa, não pesquisei no momento da gravação desse vídeo, mas no Brasil eu sei que não tem. Então, lá vai eu sendo o pioneiro a fazer coisas que ninguém nunca fez, né? Eu já fiz a leitura comentada de uma teoria de socialismo do capitalismo que ninguém fez, então estou fazendo desse livro que também ninguém fez, né? Então, eu estou no pioneirismo aí na frente, né? Estou na frente da economia, da concorrência, modéstia à parte. Vamos lá. Friedrich B. W. von Hermann, 1795-1868, outro pensador alemão, 12 vezes, todas elogiosamente. Aiden Smith, 12 vezes, 11 para criticá-lo. O Mendes descendo o cacete no Smith. Sai 11 vezes, 10 para criticá-lo, bem como sempre elogiando Condillac, Galliani e Covarrubias, que, como vimos, eram escolásticos tardios. Observando como evolveu o pensamento econômico desde São Tomás de Aquino, e principalmente com os escolásticos tardios, vemos com clareza praticamente todas as características da escola austríaca de economia. Subjetivismo, individualismo, inflação e ciclos econômicos como fenômenos causados por distúrbios monetários, propriedade privada, mercados como processos, princípios da ação humana, preferências intertemporais, união entre ética, política e economia, interdisciplinaridade. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante da escola austríaca de economia. Uma das coisas que mais me pegou, assim, porque quando eu comecei a estudar economia, eu comecei a estudar economia. Mas eu já tinha algum nível de estudo ali em história, em filosofia. Eu já estava mais ou menos estudando ali, mas um pouco raso. Só que quando eu comecei a estudar a escola acerca de economia, eu percebi que eu não ia conseguir só estudar a economia. Eu ia ter que estudar a ética, a filosofia, mais a fundo, né? Então eu precisei aprender muita coisa para poder entender as coisas que o Rothbard, o Hoppe, principalmente o Rothbard e o Hoppe, né? O Mises não escreve tanto sobre ética. Estavam falando. Então, por exemplo, o primeiro grande livro assim austríaco que eu fui ler, austríaco mesmo, assim, anarquista, foi o Ética da Liberdade. Eu lembro que eu estava lendo ele na virada de 2018 para 2019
literalmente na virada do ano, tá? Tipo, a galera, vamos pro rolê, não sei o que, e eu lá lendo o livro, tipo, lá, pá, com o livro assim, lendo e tal. Terminei de ler o livro, aí eu saí e tal, mas eu lembro de conversar assim com o pessoal, às vezes um pouco no rolê, falando sobre o livro que eu tinha lido e tal, que eu fiquei bem impactado, sabe? Eu queria conversar com aquilo sobre as pessoas, sobre aquilo com as pessoas, sabe? Tipo, de olhar assim e falar, caramba, essa obra é bem interessante, sabe? O exemplo do Robinson Crusoe numa ilha que o Rothbard usa, e como, tipo assim, ele conectava várias áreas, ele falava de direito, porque ele tá falando sobre direito assim no sentido da matéria, né? Do estudo das leis. Mas ele falava também sobre direitos, né? Sobre, tipo assim, qual é o direito que você tem? Você tem direito a qual direito, né? Tipo, entre aspas. Qual é o seu direito à propriedade? Qual é o seu direito? Propriedade privada. Como ele fundamentava isso? No PNA. PNA, depois, enfim, teve toda a discussão que foi refutado, enfim, não vou entrar nisso. E aí eu fui percebendo que, cara, eu não vou conseguir estudar esse troço de escola acerca de economia sem me aprofundar. E já na época, ali em 2018, até um bastidor, eu já tinha ideia de ter um canal. Tanto que o meu trabalho da faculdade, né, que eu fazia gestão empresarial, não faço mais. Obrigado, Bolsonaro, por ter feito a faculdade, me expulsar do colégio, né, porque eu não tomei não tomei, né? Aí não podia entrar na faculdade. Valeu, Bolsonaro. Te devo essa, só que não. Eu já tinha ideia de fazer o canal, mas aí quando eu comecei a ler esse troço tal, 2018, 2019, ali virada, né? Porque eu virei libertário na faculdade, o que é bizarro. Era pra eu ter virado socialista, mas, né? Capotei o universo. Então, nesse segundo semestre de 2018, né, que foi quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ler bastante coisa. E o primeiro livro libertário mesmo que eu li, como eu falei, foi o Ética da Liberdade. E aí eu falei, pô, acho que eu vou abrir um canal sobre isso e tal. Só que aí eu comecei a me aprofundar nos estudos, eu falei, puta, cara, tem muita coisa aqui que eu não sei. Principalmente quando eu me deparei com o artigo do Sheffield. Muito bom, por sinal, da Deduzindo a Ética Libertária do Zero, se não me engano, acho que esse é o artigo. É o famoso artigo do Sheffield que ele explica a ética de propriedade privada. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, pô, eu não entendi nada disso aqui. Eu li aquilo e falei, tá, eu não entendi nada. Peraí, então eu tô querendo abrir um canal disso para poder falar sobre isso, só que eu não entendi nada disso. Então eu meio que tipo dei uns passos para trás e falei, não, eu preciso dar uma estudadinha aí. Aí tanto que eu só fui abrir o canal em 2021, né? Então teve essa dei esses dois passos de 2 anos para trás aí para poder estudar, me garantir, né? De certa forma, e ainda me considero que tem muita coisa que eu não sei, né? Então, tipo, vou estudando, melhorando e sendo um produtor de conteúdo melhor, de certa forma. Eu sou muito melhor do que eu era em 2021, definitivamente. Não só em aspecto técnico, mas também de cabeça, de entendimento de ideias e tudo mais. Então, vamos seguir aqui. Ordens espontâneas, liberdade de preços, livre comércio, informações insuficientes, dispersas e interpretadas subjetivamente, tempo real não newtoniano. Então, é basicamente assim que quer dizer essa parte do tempo real, que leva tempo para as coisas acontecerem dentro de uma economia. Você não consegue, por exemplo, eu vou fazer uma impressão de 50% a mais de moeda. Vai aumentar o preço das coisas tudo 50%? Não, não é tudo que vai aumentar, depende. Para onde esse dinheiro foi. Então isso leva um tempo. As coisas acontecem ao longo do tempo. Leva tempo, basicamente isso. Então, essa parte aqui que o professor coloca é realmente. Se você. Como é que eu descrevo a escola acerca de economia? Se você listar esses tópicos aqui que ele colocou, está muito bem descrito. Principalmente essa. Mas o que eu mais destaco, que eu até deixei aqui um parênteses aí, é tipo essa parte, união entre ética, política e economia. Isso. Se você quer estudar a escola acerca de economia, pensando assim, eu sou um novato, estou querendo estudar, tô começando agora. Cara, primeiro, não desiste. É complexo, sim. A escola acerca de economia é muito complexa em termos de pensamento, de ramificações, para onde vai. Mas, cara, vale a pena, porque não tem. Sabe, me encanta, sabe? Não tem nenhuma escola de pensamento que seja tão complexa, tão completa quanto a escola acerca de economia. Os caras são absurdos, cara. São realmente absurdos. Mas enfim, vamos lá. Como vemos, Santo Tomás de Aquino é a origem de tudo, e o mundo latino e católico não tem por que padecer de qualquer complexo de inferioridade quando se trata de teoria econômica, especialmente de economia de mercado. Tópico 4. Aí o professor vai discutir outro pensador, Tommaso de Deville, o cardeal Gaetano. A escolástica tardia, o período dos pós-escolásticos, foi um produto do século XVI, o século que deu início à reforma protestante e à contra-reforma católica. Se o século XIII foi bem descrito como a idade de ouro da filosofia escolástica, o século XVI foi a sua era de prata, a era de um renascimento brilhante do pensamento escolástico antes de seu fim. Nos séculos XIV e XV surgiu o nominalismo e o enfraquecimento da ideia de uma lei racional, incluindo uma lei natural ética, descobertas pela razão do homem. Mas o século XVI assistiu a um tomismo renascente,
liderado por um dos maiores homens da igreja de sua época, Tommaso de Vil, 1469-1564, o cardeal Gaetano, ou Caetano em português. Ele não foi apenas o filósofo tomista e teólogo eminente de sua época, pois também era um dominicano italiano que se tornou geral da ordem em 1508. Como cardeal da igreja, foi o defensor favorito do Papa Leão X, 1475-1521, em debates com o fundador do protestantismo, Martinho Lutero, 1483-1534. Em seu comentário sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, Caetano, é claro, endossou a visão escolástica de que o preço justo é o preço comum de mercado, refletindo a estimativa de compradores, e considerou que esse preço vai flutuar em decorrência da mudança nas condições de oferta e demanda. Na tentativa de expurgar da economia escolástica qualquer vestígio da teoria da estação da vida de Langenstein, Caetano foi mais longe ao criticar o Akhenaten por este ter denunciado a acumulação de riqueza, além de certo nível como pecado de avareza. Pelo contrário, declarou Caetano, é legítimo que pessoas altamente capazes subam na escada social, de uma forma que corresponda ao seu trabalho, sua inteligência, sua capacidade e suas realizações. Uma coisa aqui. Se alguém fosse fazer assim, sei lá, vamos fazer uma tier list, assim. Ou sei lá, pra pegar um programa que eu gosto bastante, que é o de 0 a 10, que é o programa que a galera argumenta ali qual que são os grandes jogadores da história. Ou tem o de Sola 10, que eles pegam temas completamente malucos, por exemplo, vilões, aí colocaram a Carminha, colocaram o Andreas Pereira, enfim. As coisas malucas, assim, Darth Vader, maiores comidas da história, maiores duplas. Duplas foi engraçado, vocês vão ver esse programa, é engraçado, porque os caras compararam arroz e feijão com Garrincha e Pelé. Pra você ter noção, doideira. Vamos pegar assim, fosse fazer um de 0 a 10, os maiores livros da história. Cara, 0 pra mim, sei lá, seria... Eu colocaria qualquer livro de Hegel ou Marx ali, talvez o de Hegel, porque Hegel dá origem a Marx. E no 10, cara, dificilmente alguém me convenceria a não colocar Suma Teológica. Talvez esse seja um dos livros mais importantes da história da humanidade, se não o livro mais importante da história da humanidade, porque muita coisa boa vem dele. Claro, ele não está dizendo que ele é um livro perfeito. Tem a questão que o São Tomás de Aquino era contra a usura, que depois, enfim, veio a ser corrigido, mas de novo, é o que eu sempre falo, contexto histórico. Entenda um pensamento de um autor com o que ele estava olhando, sobre o que ele estava escrevendo. Era comum condenar a usura, a igreja condenava a usura na época. Então você ir contra a usura era uma coisa muito fora da caixinha, você era considerado um herege, de certa forma, né? Então tinha essa treta. Então o São Tomás de Aquino ele foi ali mais padrãozinho nesse aspecto, mas em todo o resto, cara, ele foi um cara que disruptou muitas ideias. Então talvez esse seja se fosse fazer assim, de 0 a 10 livros da história, eu fosse fazer um argumento aí, eu brincaria fortemente pra Suma Teológica ser o 10, cara, porque é muito importante, tá? E no 9 ali, se eu fosse fazendo até uma curiosidade, que o critério que eles fazem é colocar 3 livros no 9, né? Eu colocaria meus 3 livros nota 9, seriam o primeiro livro do Menger, né? Caraca, esqueci o nome dele agora. Tá aqui na outra página, só voltar aqui. Princípios da Economia Política, o primeiro livro do Menger, seria o primeiro. Eu colocaria o Man, Economy and State como o segundo na nota. E o terceiro seria o livro do Kant, que é o Crítica da Razão Pura, porque acho que é um dos livros mais influentes também de economia, né? De economia e filosofia, enfim. Ele tange as áreas, né? Vai mais pra filosofia, mas também pega a economia, porque filosofia e economia não dá pra separar. Então, muito louco você ver essas questões. Só com curiosidade. Mas enfim, voltando aqui pro livro. E se você fosse fazer aí, vai. Vamos fazer esse exercício aí, deixa aí nos comentários. Só nota 9, 3 livros nota 9, um livro nota 10 e um livro nota 0. Qual que seriam seus 5 livros, né? Que seriam abrangentes. Deixa aí no comentário, vamos com uma curiosidade. Marca o tempo do vídeo para eu saber qual que é o assunto. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Até me perdi aqui. Tá. Seguindo. Em seu tratado abrangente sobre câmbio, De Cambis, que deve ser do câmbio, né? Aqui, bem óbvio. De 1499, Caetano faz uma defesa completa, firme, contundente e incondicional do mercado de divisas. Uma vez que o papel do comércio é legítimo, então assim também deve ser o do banqueiro de câmbio, que simplesmente é quem se engaja em uma certa espécie de, virando a página aqui, transação mercantil. Além disso, o comércio moderno não poderia funcionar sem o mercado de câmbio e as cidades não poderiam existir sem comércio.
Isso é muito verdade. Imagina o seguinte, olha, dá um insight aqui pra vocês. Imagina que você, que está vendo esse vídeo, tenha que fazer todas as coisas que você precisa para sobreviver no seu dia. Você tem que saber produzir feijão, arroz, carne, alho, se você usa alho para temperar comida, ou se você usa algum outro tipo de tempero, mas digamos que você tem que saber fazer o tempero para sua comida. Sal, por exemplo, se você coloca sal na comida. Tem gente que não coloca, mas enfim. Imagina, sei lá, de repente você tem que até saber produzir a mesa que você vai sentar para poder comer. Você acha que você ia conseguir trabalhar ainda assim? Então, por isso que o comércio é fundamental. Você faz o que você é especializado e você troca com as outras pessoas que você não é especializado. Por isso que a gente vai no mercado para comprar comida, não produz a sua própria comida. A não ser que você seja produtor de comida, você só pega um pouco da sua própria produção para você. Mas enfim, estou falando num ambiente geral, né? Que a maior parte das pessoas não produz comida. Por isso, inferiu, é necessário e justo que o mercado de câmbio exista. Como em outros mercados, o preço do mercado habitual é o preço justo. No curso de sua defesa do mercado de câmbio, Caetano começou a avançar o estado da arte na teoria monetária. Mostrou incisivamente que a moeda é uma mercadoria, particularmente quando os agentes se deslocam de uma cidade para outra, e, portanto, sujeita às leis de oferta e demanda que regem os preços das commodities. Nesse ponto, Caetano fez um grande avanço na teoria monetária, em particular, e na própria teoria econômica em geral, ao ressaltar que o valor do dinheiro não depende apenas da demanda existente e das condições de oferta, mas também da expectativa atual do estado futuro do mercado. Isso aqui é importante entender. O que quer dizer? Todo mundo tem uma certa demanda por dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro, né? Porque o dinheiro é o bem de troca universalizável. Mas, digamos que as condições atuais do mercado, sejam, você está olhando assim, fala, digamos que você seja um cara que entende um pouquinho mais de economia. Aí o governo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Lula é presidente do Brasil, né? Digamos, o governo Lula anuncia um pacote de aceleração do crescimento. Aí você vai ler lá o pacote e fala, lá vem impressão de moeda. Aí você começa a ler o pacote e fala, não, vão ser facilitados as taxas de juros no valor de empréstimo de, sei lá, 3 bilhões de reais. Aí você fala, lá vem impressão de moeda. Aí você tem seu dinheiro lá na conta, você fala, melhor começar a trocar esse dinheiro por outras coisas. Sei lá, de repente você compra um estoque de ouro, ou faz uma coisa ainda melhor, compra o Bitcoin, ou você, sei lá, você tem muito dinheiro e você olha assim e fala, esse dinheiro aí vai para o setor civil, então, setor de construção civil provavelmente, né, obra, essas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um terreno aqui para mim, porque isso aqui vai valorizar, e depois eu vendo e faço uma bela grana, vai pagar mais do que pagaria o dinheiro ficando na conta, ou qualquer outro investimento, a pessoa decidiu isso. Então é um exemplo disso, né, de que a condição futura influencia as decisões das pessoas. Então, se você tem uma expectativa que o seu dinheiro vai desvalorizar, para ficar mais simples, as pessoas vão se livrar desse dinheiro, vão se livrar dessa moeda, né? Elas vão trocar por bens que elas acreditam que não vão desvalorizar. Por exemplo, você pode trocar por Bitcoin. Bitcoin vai valorizar no futuro. Eu vou comprar ouro, sei lá, de repente eu vou comprar a ação de uma empresa. Pô, tá vindo uma bolha imobiliária aí? Então nesse momento talvez seja uma boa ideia comprar coisa de, sei lá, de setor de construção, por exemplo, empresas que fazem cabeamento elétrico, elas vão subir, porque cada local vai ter um cabeamento elétrico ali. Empresa de construção de aço, também vai subir, aço para construção civil. Empresa de construção civil mesmo, uma empreiteira, vou comprar, tem uma empreiteira passando na bolsa, bora comprar. Entendeu? Então, as condições do mercado futuro influenciam a decisão do que as pessoas fazem com o seu dinheiro. Isso aqui é importante entender, tá? Mas acho que já ficou bem explicado. Vamos lá. Seguindo aqui. Expectativas de guerras e fome e de futuras mudanças na oferta de dinheiro afetam seu valor atual. Assim, o cardeal Caetano, um príncipe da igreja do século XVI, pode ser considerado o fundador da teoria das expectativas na economia. Antecipou o austríaco Karl Menger e Robert Lucas da Escola de Expectativas Racionais em 450 e 550 anos, respectivamente. Olha isso. Absurdo. O cara, quase meio milênio antes, ele estava antecipando as pessoas. Eu acho isso fascinante, cara. Adicionalmente, Caetano distinguia dois tipos de valor de moeda. O seu poder de compra em termos de bens, quando o ouro ou a prata são equiparados com mercadorias compradas e vendidas, e o valor de uma moeda em termos de outra moeda no mercado de câmbio. Segundo ele, cada tipo de moeda tenderia a se deslocar para a região onde seu valor é mais alto e afastar-se da região onde seu valor é mais baixo.
Quanto à polêmica da questão da usura, aliás, embora Caetano não tenha sido tão radical como seu contemporâneo Conrad Sommerhardt, 1455-1511, em praticamente erradicar a proibição da usura, ele se juntou a ele na defesa da doutrina da intenção implícita, e foi ainda mais radical em uma área onde Sommerhardt tinha recuperado: lucros cessantes. A intenção implícita significa que, se alguém realmente acredita que o seu contrato não é um empréstimo, então não é um usurário, embora possa ser um empréstimo na prática. Isto, obviamente, abriu o caminho para a eliminação da prática da proibição da usura. Nota 36. Brian M. McCall, empréstimos sem lucros, regulações modernas de crédito e a teoria perdida da usura. Páginas 549 a 613, recomendados, e a citação está na página 578, né? A explícita. Além disso, Caetano também se juntou a seus colegas liberais ao aprovar o contrato de investimento garantido. Mas o seu grande avanço no campo da usura foi sua reivindicação de lucros cessantes. Empunhando a poderosa autoridade de ser o maior tomista desde o próprio Boi Mudo, que era como os colegas chamavam Tomás de Aquino, devido a ser corpulento e manter-se quase sempre calado, Caetano ofereceu uma crítica minuciosa em que rejeita seu mestre. Ele, então, justifica, na verdade, não apenas lucros cessantes, mas quaisquer empréstimos. Então, de novo, como eu disse, São Tomás de Aquino era um homem de seu tempo, defendeu a usura, depois vem outra pessoa, corrige. É assim que as ideias vão avançando. Dessa forma, um credor pode cobrar juros sobre qualquer empréstimo como forma de pagamento de lucros perdidos em outros investimentos, desde que o empréstimo seja para um homem de negócios. Essa divisão entre empréstimo para empresários e para consumidores foi feita pela primeira vez como meio de justificar todos os empréstimos comerciais. A lógica era que o dinheiro retinha seu valor mais alto nas mãos de homens dos negócios em relação aos tomadores de empréstimos para consumo. Assim, pela primeira vez na era cristã, o cardeal Caetano justificou o ato de emprestar dinheiro como um negócio, desde que os empréstimos fossem feitos a empresas. Antes dele, todos os escritores, mesmo mais liberais, como Conrad Sommerhardt, justificavam a cobrança de juros apenas quando fundado em lucros cessantes e somente para empréstimos de caridade ad hoc. Agora, o grande Caetano estava justificando o negócio em si de emprestar dinheiros a juros. Com Caetano, o caminho para o movimento dos escolásticos tardios estava aberto. Estava, agora, calçado. Bom, então aqui a gente vai ver as ideias do grande Juan de Mariana, o tal proto-austríaco, politicamente correto e polêmico, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar muito grande. E se eu for abordar as ideias do Juan de Mariana, ele vai ficar ainda maior. Então eu vou fazer uma parte 3 desse capítulo 1, abordando o Juan de Mariana sozinho. Ou seja, eu vou fazer a leitura da página 74 para quem estiver acompanhando, até a página 89. Serão 15 páginas, mas tem muita coisa a se comentar sobre o Juan de Mariana, então eu prefiro deixar um capítulo só para ele. E a última parte da leitura comentada será da página 89, né? Que é quando começa o capítulo e também termina a parte, até as conclusões que vão se encerrar na página 104. Então, das páginas 101 a 104. Então vai ficar um capítulo mais curto. Mas eu prefiro assim porque eu quero deixar esses vídeos longos, essa é a intenção. É proposital os vídeos ficarem longos, mas também eu não quero deixar tão longo, porque se eu fosse fazer isso aqui eu acredito que ia dar pelo menos umas beirando as 2 horas de conteúdo, e não é isso que eu quero. Então vai ficar mais ou menos 1 hora e 5 aí essa parte. Vamos à parte 3 e parte 4 consequentemente. Mas é isso, agradeço a todo mundo que está assistindo. De novo, esse é um especial de final de ano, dá um baita trabalho fazer, então se você está gostando, compartilha o vídeo, muito importante. Dá um comentário aí se você chegou até o final, ajuda também a engajar o canal. Deixa sua curtida, deixa seu compartilhamento. Diz o que você está achando da série, se você está gostando do especial de final de ano. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, o que eu peço encarecidamente, já que essa série dá muito trabalho, mande qualquer valor aí através dos meios disponíveis aqui na descrição, seja via criptomoedas ou seja via Pix, através do contato.libertario03@gmail.com. Fico muito agradecido aí a quem puder colaborar, seja com inscrição, seja com compartilhamento, seja financeiramente também. Qualquer meio é válido. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.